Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz aqui? Obrigada. Mais uma vez eu vou perguntar, quem está feliz? Só as crianças estão felizes? A alegria do Senhor é a nossa força. Não apenas as crianças precisam se alegrar na presença do Senhor. Todos nós precisamos nos alegrar por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e ainda mais por tudo que Ele fará. Que alegria de estar aqui, muito feliz mesmo. Enquanto Soraya falava, eu fiquei pensando quantas memórias boas, quantas histórias boas já se passaram nesse conjunto. Crianças batizadas no Espírito Santo, Deus não mudou, continua o mesmo. Crianças cheias de Deus, falando do amor de Deus por onde passa. Quantas memórias lindas. Por isso, é noite de nos alegrarmos, pois é noite de festa. É noite de dizermos, Senhor, muito obrigado, muito obrigada pelo teu amor, pela vida dessas crianças, pela vida de outros componentes que passaram, que o Senhor sustentou, que o Senhor ajudou, de muitos que permanecem, de outros que não permanecem mais, mas a semente foi plantada. Aleluia, obrigada, Jesus, pelo teu amor. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso nos alegramos. Glória a Deus. E vocês escolheram um tema muito lindo. Vocês estão na cor verde. Verde fala de crescimento. Eu também vim mais ou menos de verde para acompanhar vocês. Certo? Crescimento espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias? Lá na carta, a segunda, carta de Pedro, capítulo 13, versículo, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Eu acredito que a versão de vocês está diferente. Está como? Como no dia vindouro, é isso? Amém. Como no dia eterno, como no dia vindouro. Glória a Deus. 2 Pedro foi escrito para advertir os cristãos, irmãos, naquela época, a respeito dos falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas para aquele povo. Aí aqui no capítulo 1, em 2 Pedro, e o versículo 5, diz que Pedro ele diz que haja um esforço dos irmãos para corresponder às promessas de Deus que permitiriam participar da natureza divina, ainda mais, viu? Escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Fazendo o quê? Acrescentando a fé, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Elementos que seriam necessários acrescentar na vida do cristão, de todo cristão. São elementos que nós devemos acrescentar na nossa fé. E aqui no capítulo 3, que vocês escolheram um tema muito bonito, no versículo 18, ele termina a sua segunda carta. A primeira carta, ele também fala a respeito, despertando os irmãos com lembrança a respeito das pessoas, dos falsos mestres, que não acreditavam mais na vinda de Jesus, que eles negavam a vinda de Jesus, mas não apenas isso. Pedro estava dizendo assim também, que eles se esforçassem, olha só que lindo, para levar uma vida pacífica, pura e uma vida que agradasse
a Deus. É muito sério, é muito forte o que Pedro está dizendo. E no versículo 17, eu gostaria de ler também com vocês, e o 18, mais uma vez, certo? Diz assim, 2 Pedro 3,17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos nas... Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro, ele estava dizendo assim, vocês já têm o conhecimento necessário. Mas não fique apenas nesse conhecimento. Continue crescendo. Continue crescendo. Não fique apenas naquilo que é raso, no superficial. Não. Continue buscando mais. Para que vocês não sejam enganados pelos falsos ensinamentos que estão surgindo aí afora. Cresçam diariamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é diferente nos dias de hoje? Não. Nós também precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Jesus Cristo. Nós já sabemos muita coisa a respeito da Bíblia, mas nunca vamos saber tudo. Por isso precisamos dia após dia mergulhar no conhecimento, mergulhar na graça, para sermos mais, dia após dia, parecidos com Jesus, buscando uma vida santa, íntegra diante de Deus, nos lembrando, queridos, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Quem éramos antes de sermos perdoados? Quem era eu? Quem era você? Perdidos, errantes, condenados à perdição eterna. E o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por ti? Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Por isso, vivam uma vida digna, uma vida santa, uma vida que busque cada dia mais agradar o nosso bom Deus. Aleluia. E aqui, eu queria saber quem ainda não aceitou Jesus. E ainda não entregou a sua vida a Jesus. Já vai estar aqui me ajudando. Tem alguém que ainda não é cristão? Tem? Todos são cristãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se ainda você não tomou a decisão de aceitar a Cristo, olha só. O pastor vai fazer o convite, certo? Mas eu queria te deixar uma mensagem. Jesus te ama e Ele te diz, vinde a mim, pois eu quero perdoar os teus pecados, eu quero transformar a tua vida, eu quero te ajudar a crescer, mas só quem cresce é quem entrega a vida a Jesus. É uma fase que todos nós temos que passar. Quem entrega a vida a Jesus. Uma fase contínua. Todos os dias. É um crescimento contínuo. Quem entrega a vida a Jesus precisa crescer. Mas quem ainda não entregou a Jesus, não tem como crescer. Mas se você quer crescer nessa graça, nesse conhecimento de Deus, Jesus te diz essa noite, venha até mim, que eu vou te ajudar a crescer. Eu vou purificar os teus pecados e você vai ser o meu amigo e parecido comigo. Aleluia. E quem já é cristão? Como é que a gente continua crescendo?
Como é que a gente não continua crescendo? Porque a gente tem que crescer todos os dias, não é verdade? Quem aqui quer crescer espiritualmente? Quem aqui já é grandão? Ninguém. Todos nós somos pequenininhos, bem pequenininhos. Mas a gente precisa crescer, ó, não só na estatura, mas no espiritual. Mas nunca a gente vai ser bom demais. A gente sempre vai precisar crescer mais. E quanto mais nós nos mergulhamos nas Sagradas Escrituras, no conhecimento de Deus, mais parecidos com Jesus, nós ficamos. Primeiro, o que fazer para crescer? O que esse menino está fazendo? Lendo a Bíblia. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Então levanta a Bíblia bem alto assim. Que livro lindo! O livro mais lindo que existe no mundo. Pois é o livro de Deus. A Bíblia Sagrada. Este livro é o livro que nós precisamos ler todos os dias. Para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que fazer o quê? Leia a Bíblia, faça oração, faça oração. Todo mundo assim. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Todos bem animados, cantando. Se quiser crescer, tem que fazer o quê? Se quiser crescer. Mas quem não ora, quem não lê a Bíblia, tem como crescer? Não. Aí vai acontecer o quê? Não irá crescer. Não vai. Mais forte. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não vê. Vai ficar pequenininho, pequenininho, pequenininho. E o povo vai perguntar, essa pessoa é crente mesmo? Não ora, não lê a Bíblia, tá faltando alguma coisa. Ela diz que é crente, mas está faltando alguma coisa. Lê a Bíblia todos os dias, mas não só ler. Temos que meditar, pensar no que a gente leu, guardar no coração e praticar. Porque quando vier o dia mau, a gente vai lembrar, ó, do que a gente guardou no coração. E a gente vai dizer, não pro mal. Você não pode entrar. Não vai entrar. Porque eu vou obedecer o meu Deus. Pois eu quero crescer na graça e no conhecimento. O que mais eu tenho que fazer para crescer? Continuar crescendo. A gente cantou, ó, o que essa menina está fazendo? Vocês gostam de orar? No círculo de oração somente em casa, antes de dormir. Sim? Sabe o que é oração? É uma conversa, tia Jaia. É um diálogo. Tantas amizades, a gente conversa com tantos amigos sobre tudo, mas Deus é o nosso melhor amigo. E Ele sim, a gente pode contar todas as coisas e confiar verdadeiramente. Deus, crianças, quer ouvir a voz de vocês. Ele quer que vocês tenham intimidade com Ele. Mas vocês só poderão crescer, igreja inteira,
através da oração. Conversar com Deus. Tudo, sobre tudo. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai responder a sua oração. Às vezes com não, com sim, com espera. Mas de uma coisa podem ter certeza: Deus sempre responde as orações. Sempre, sempre, sempre. Deus pode responder a sua oração através de uma profecia, de um sonho. Sabia disso? Sim. Deus responde de diversas formas. Nós temos que estar atentos à sua voz. O que mais a gente faz para poder crescer? A gente tem que ser dependente do Espírito Santo. Quem aqui conhece o Espírito Santo? Ele está morando no seu coração? Ah, ele é meu melhor amigo. Melhor dos melhores. Aquele amigo, quando eu não tenho nenhuma palavra, tá, obrigada a glória. Colocaram o relógio bem grande ali. Obrigada mesmo, de verdade, gente, que eu tenho dificuldade de enxergar. Mas ele é o nosso melhor amigo. João 14:16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe quem disse essas palavras, igreja? Vocês sabem, né? Glória a Deus. Jesus. Jesus, antes de partir, Ele diz aos discípulos: olhem, eu vou voltar para o Pai, mas não se preocupe. Eu vou enviar outro Consolador, ou seja, alguém da mesma natureza que Ele, onde estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia! É o amigo Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus mora dentro de nossos corações. A partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ele, Ele vem morar aqui, no nosso coração. E Ele vai nos guiando, nos orientando. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo, crianças, irmãos, é o nosso melhor amigo. Sendo dependente do Espírito Santo, você vai o quê? Crescendo. Você vai o quê? Crescendo. Crescendo, crescendo. E sendo mais parecido com Jesus. O que mais? Indo à igreja. Participando de todas as atividades, certo? Todas as atividades da igreja. Círculo de oração, culto de doutrina, os ensaios. Todos, né, tia Jane? Todas as programações. Vindo para a igreja. A gente tem que ter comunhão com Deus, mas também ter comunhão com os nossos irmãos, para crescermos espiritualmente. O que mais a gente precisa para continuar crescendo? Amando o próximo. Como eu amo, mas eu tenho que amar todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente pensa que não merece o amor. Não merece o nosso carinho, mas nós temos que amá-las também. Amar como Cristo nos ama. Nós temos que amar, crianças, todas as pessoas, pois Cristo nos ama. E Ele morreu por todos nós, pecadores. Não existe um justo sequer na face da terra, nem mesmo as crianças. E como Ele amou, a gente precisa amar também. E o que mais a gente precisa fazer para continuar crescendo? Sendo fiéis a Deus,
sendo gratos. E ainda tem muita coisa que não dá para falar aqui. Mas como é que eu vou descobrir? Orando e lendo a Bíblia. Aí eu vou mergulhando todo dia. E vou descobrindo o que eu preciso fazer para continuar crescendo. E para que tudo isso? Eu já falei aqui, mas vou repetir. Está vendo o menino aqui? Aqui está Jesus. Eu continuo crescendo. Para quê? Para ser parecido com Jesus. Parecido com Jesus. É sendo parecido com Jesus que eu vou para o céu. É sendo parecido com Jesus que eu vou subir. Quando Jesus voltar para nos buscar, Ele só vai buscar quem é parecido com Ele. Aqueles que buscam Jesus de verdade, que são fiéis, que são santos. Que coisa linda. Diga assim: eu quero ser parecido com Jesus. Eu sou parecido com Jesus. Aleluia. E por quê? Por que parecido com Jesus? Para nós irmos para o céu. Assim como essa menina tão bonita. Olha essa menina aqui. Ela ama a Bíblia. Mas dia após dia ela está crescendo, porque ela está buscando o Senhor todos os dias, viu? Olha só como ela está crescendo. Vocês querem crescer também? Querem crescer também? Olha só. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu acrescento todos esses elementos à fé, eu cresço. Olha como ela ficou grande na estatura, né? Era tão pequenininha, mas ela ficou tão grande, tão alta. Mas não é para nós nos orgulharmos quando a gente sabe muito da Bíblia. É ao contrário, é para a gente dizer assim: nossa, eu conheço tanto, mas eu preciso conhecer mais. E compartilhar esse amor por onde eu passar. O objetivo disso tudo, sabe o que é? É por onde nós passarmos, transmitirmos o amor de Deus. É por onde nós passarmos, as pessoas dizerem assim: sim, é um verdadeiro cristão, é uma verdadeira cristã. Cristo está nele, ele é parecido com Cristo Jesus. E como ele é parecido com Jesus, eu também quero ser esse exemplo. Crescendo, não para nos orgulhar, mas que outros possam ver Cristo em nós e ter o desejo de servir a Ele também. É compartilhar o amor de Deus por onde nós passarmos. Aleluia. Igreja, nesses últimos dias, mais do que nunca nós precisamos mergulhar. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Precisamos compartilhar o amor de Deus. Precisamos crescer espiritualmente. Porque aquilo que nos aguarda já está preparado. Um lindo céu para todos os santos, purificados. E quando você vai crescendo, o Espírito Santo vai te moldando, vai te purificando, vai te santificando dia após dia. E você vai sendo lindo, uma princesa, um príncipe do Senhor. Lindo. É lindo o processo de purificação do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Quem é essa pessoa? Quem ela é hoje? Totalmente transformada
nada, mas foi por ela mesmo? Não, pois o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é dele. Só dele. É ele quem faz esse processo, mas nós precisamos também fazer nossa parte. Buscar o Senhor todos os dias. E quando acharmos que estamos buscando muito, a gente busca mais. E assim a gente vai sendo cheios de Deus. Crianças, vocês são úteis na obra do Senhor. Não espere ficar assim, ó, grandona, como tia Carla, como tia Jaiane. Não, ainda pequeninos, Deus quer usar vocês nessa geração. Criança também pode falar de Jesus. Criança também pode sair às ruas e falar do amor de Deus, claro, com acompanhante adulto, orientando, ajudando. Mas elas podem ser usadas por Deus, sim. Sabe por quê? Porque eu fui uma criança. E sabe o que eu fazia lá na rua da minha casa? Eu pegava um fiteiro da minha mãe e falava de Jesus para os meus amiguinhos da rua. E eles aceitaram a Jesus e hoje são crentes. Criança é útil na obra do Senhor, sim. Busquem o Senhor, crianças. Busquem ser batizadas do Espírito Santo. Ser cheias do Espírito Santo. Para falar de Jesus a este mundo. E que o seu coleguinha na escola diga: uau, como ele é diferente. Ele não faz o que a gente faz. Ele não vai para essa festa do Halloween como a gente. Ele não vai para essa festa de São João como a gente. Ele é diferente. Ele realmente é crente de verdade. Seja exemplo. Você pode ser exemplo, sim. Você pode crescer, sim. Cresçam em tamanho, mas também cresçam como Jesus, em todas as fases, na estatura, no conhecimento, na graça para com Deus e com os homens. Jesus foi criança. E ele lá ensinou os doutores, estavam ensinando os doutores. Imagina só. Claro que era uma criança diferente, mas ele também era 100% homem. E quantas crianças super inteligentes nós temos nas nossas congregações. Crianças que eu fico, Deus, glória a Deus. Como essa criança conhece a Bíblia. Como essa criança ora. Como essa criança busca crescer espiritualmente. Seja essa criança. Seja essa criança. Seja útil hoje. Eu só tenho 3 anos. Seja útil hoje. Tia Carla, eu não sei falar direito. Deus pode lhe usar. Cante na sua casa, se seu pai ainda não é crente. Louve, diga: mamãe, como é bom ter Jesus no meu coração. A senhora não queria ter também? Jesus transformou a minha vida. Mamãe, ele pode transformar a sua também. E vá falando. Vá falando. E aqui, para terminar, queridos, eu deixo um recado para os pais. Esse crescimento espiritual não depende apenas das crianças. As crianças estão em processo de crescimento. Tem crianças, sim, que elas se destacam mesmo, são diferentes e buscam e oram, não tem pais crentes. As tias da EBD, no círculo de oração, estão ali apoiando, ajudando, orando, ensinando a palavra. Mas os pais cristãos, a responsabilidade maior é sua. Ensinar a criança no caminho em que se deve andar. É sua responsabilidade. Sabe aquele celular, aquele tablet, lá na hora do almoço? Deixa ele para lá. Não vai fazer falta nenhuma.
Antes da sua refeição, ore. Converse com seu filho, com a sua esposa. Separe um minutinho, 10 minutos do seu tempo, juntamente com toda a sua família, faça um culto doméstico. O culto doméstico foi onde eu aceitei Jesus. Meu pai fazia todos os dias. Todos os dias. Era simples. Era uma oração, o hino da harpa, que meu pai é o homem da harpa. Ele ama a harpa. O hino da harpa, a leitura, uma reflexão, a oração. Terminou. Gente, 10 minutos. Quanto tempo nós ficamos no celular? 1 hora? 2? 3? 5 horas? Crianças no celular. Para quê? Crianças, para crescer espiritualmente, tem que largar isso aqui também, ó. Tem que largar. Tem um tempo para tudo, né? Para todas as coisas. 10 minutos no máximo, 1 hora no máximo para criança acima de 3 anos. Abaixo de 3 anos não pode ver telas. Não pode. 10 minutinhos, a criança está suficiente. Meu filho não vê telas. Não me arrependo. Não vejo necessidade. Nem da minha parte, nem para ele. Não vejo. Como é que a senhora consegue fazer as coisas? Na graça, irmãos. Na oração, é cantando, é louvando. É dizendo, não, filho, não pode. E a gente consegue sim, porque Deus nos capacita, Deus nos ajuda. Então, lá no momento da refeição, converse com a sua família. Antes de qualquer coisa, ore. Seja o maior exemplo de cristão para o seu filho. Ensine ele a amar a Cristo. Esse é o recado que eu digo. Pais, acordem. Crianças estão morrendo espiritualmente. Não adianta nada crescer no material se no espiritual está morto. Morto. Meu filho é do Senhor. Foi Ele que me deu. Ele é herança do Senhor. Então cuide da herança que é dele, não é sua. É dele. Cuidado, igreja. Desperta, amados irmãos. Pois o dia, aquele grande dia, está se aproximando. E o Senhor vem buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não é tempo de nós ficarmos com os olhos vendados, achando que nada está acontecendo. Não, Ele está voltando. Estejamos preparados e crescendo todos os dias para nos encontrarmos com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe toda a igreja. E desde já eu continuo pedindo oração por mim, pela minha família. Eu também apresento vocês em oração. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E não se esqueça, leia a Bíblia e faça. Se quiser. Se quiser. Tem que fazer o quê? E faça a oração. Amados, não fique surpreso, porque a Bíblia, se está escrito, é para o nosso ensino. Está escrito na Bíblia, no Evangelho de São Marcos, que trouxeram algumas crianças para falar com Jesus.